Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico. E para esse vídeo eu trouxe o livro da escritora brasileira Lígia Fagundes Telles, Antes do Baile Verde. Para compor essa antologia, a própria autora selecionou 18 contos que ela considerou os seus melhores, e dentro de uma ordem cronológica. Ou seja, ela começou do conto mais recente, que abre o livro, até o mais antigo, que vai fechar essa antologia. Depois da vinheta, a gente conversa sobre esse livro da Lígia Fagundes Telles, que eu gostei muito. Antes de falar da escritora e também do livro, aquele meu aviso de sempre. Se você não é inscrito no canal, se você está chegando aqui pela primeira vez também, eu peço para que você se inscreva para que eu consiga atingir o número de 1000 inscritos, né? Foi um desafio que eu coloquei para o ano passado, mas nós não conseguimos, e esse ano eu quero ver se eu consigo chegar, porque ano passado eu só estava com 400 inscritos, esse ano eu já estou com 630, quem sabe a gente atinge 1000. Se não conseguir esse ano, a gente tenta no próximo ano também, que isso vai possibilitar o YouTube deixar que eu dinamize mais o canal. E se você é inscrito ou não, não deixe de compartilhar esse vídeo também, porque isso me ajuda muito, divulga muito os livros que eu faço a resenha aqui, e independente de você se inscrever ou você compartilhar, não deixe também de comentar o que você achou da resenha, se você já leu alguma coisa da Lígia Fagundes Telles, entre outras coisas que você queira comentar relativo ao assunto que a gente vai tratar. A Lígia é uma escritora brasileira, como eu já falei, que pertencia à Academia Brasileira de Letras e que ela nasceu na cidade de São Paulo, chamada Sertãozinho. E a Lígia nasceu em 19 de abril, data em que a gente comemora o Dia do Índio, né? No ano de 1918. É isso mesmo, pessoal. Morreu com mais de 100 anos, porque ela veio a falecer recentemente, no dia 3 de abril, com 103 anos. E durante a sua longa carreira, ela conquistou vários prêmios. Eu trouxe aqui uma colinha para citar para vocês alguns dos prêmios que a Lígia obteve. Bom, só do prêmio Jabuti, ela conseguiu vencer em 1966, em 1974, em 1996, em 2001. Né? No ano de 1955, ela recebeu um prêmio também pelo livro Cirano de Pedra, chamada Magnum Opus. E no ano de 1970, ela também recebe o Magnus Opus pelo livro Antes do Baile Verde e também pelo livro As Meninas. A escritora também recebeu o famoso prêmio Camões no ano de 2005. Nessa antologia, em que os contos foram selecionados pela própria autora, ela fez questão de tirar os contos dos seus 3 primeiros livros. É a partir do seu 4º livro que ela seleciona os contos que vai fazer parte dessa antologia aqui. E eu vou ler para vocês aqui que contos são esses. Tem Os Objetos, Verde Lagarto Amarelo, Apenas um Saxofone, Elga, O Moço do Saxofone, Antes do Baile Verde, que dá título ao livro, A Caçada, A Chave, Meia-Noite em Ponto em Xangai, A Janela, Um Chá Bem Forte e 3 Xícaras, O Jardim Selvagem, Natal na Barca, A Ceia, Venha Ver o Pôr do Sol, Eu Era Mudo e Só, As Pérolas e o Menino. Desses contos aqui, eu vou comentar com vocês 3 que eu mais gostei. E já aviso, vai ter spoiler. Então não dá pra gente comentar de uma forma mais abrangente se não falar algum spoiler. Então se você quiser pular e ir para a parte em que eu vou fazer a análise do livro como um todo, eu recomendo que você que não quer saber spoiler, faça isso. Então, o conto que eu mais gostei, entre esses 3 que eu vou citar para vocês, é Apenas um Saxofone.
É a história de uma mulher rica em que ela está sozinha dentro do seu apartamento. O seu apartamento tem vários objetos de lugares que ela viajou, mas lhe falta justamente essa pessoa que ela gosta muito, que é esse saxofonista. Ela murmura para ela mesma, né, essa história que ela viveu com esse saxofonista, que era um homem pobre, mas que era assim uma pessoa que ela gostava muito e que esse saxofone fazia com que ela tivesse assim encantava ela, né? E ele era totalmente desprendido de bens materiais, enquanto ela gostava de se vestir bem, de perfumes caríssimos. Ele era uma pessoa que andava com a mesma camisa surrada, andava com um sapato ou um chinelo, agora eu não lembro mais, e com uma calça bem batida, e não ligava para essas coisas, mas acabou sendo o grande amor da vida dela. O outro conto que eu também gostei foi Meia-Noite em Ponto em Xangai. Essa história parece que foi escrita para os dias atuais. Por quê? Porque ela vai falar sobre o xenofobismo. É a história de uma cantora lírica em que ela se apresentou na China. Então, quando o conto se passa, ela está sendo servida no quarto de hotel por um chinês. E é ele que prepara o banho para ela, é ele que vai atender a porta. Quando um dos seus admiradores, e parece que é um empresário, dá a entender, pelo menos foi assim que eu compreendi, vai cumprimentá-la. Ela então agradece, mas transparecendo uma certa vaidade, apesar de o tempo todo dizer que ela não merece aqueles elogios, que fulano e cicrana cantam melhor do que ela, e em determinado momento da conversa ela começa a falar mal da China, e de uma forma assim muito ruim, a ponto de considerar que os chineses nem humanos são. E assim, um conto que me incomodou muito pela postura em que ela adota. E o terceiro conto que eu gostei muito e que as pessoas que acompanham Edgar Allan Poe dizem que ela se inspirou num conto desse escritor americano, que é O Barril do Amotilado, vai contar justamente a história de um homem que chama a sua ex-namorada para ver com ele o pôr do sol. Só que tem que ela chega reclamando porque o lugar é bem alto e já sem calçamento, e ela se produziu toda. E recebe ela assim, com muito amor, mas ela já está casada, já está com outro homem que ela diz que é muito ciumento, e ele nem pode saber que ela está ali se encontrando com ele para ver o pôr do sol. E eles vão caminhando até que ele mostra para ela um cemitério abandonado. Aí ele falou assim, no final dessa alameda, eles entram no cemitério, no final dessa alameda, você vai ver o local aonde eu vejo sempre o pôr do sol, e é onde também estão enterrados muitos dos meus ancestrais. E ela vai junto com ele conversando, ele oferece o braço, ela vai de braço dado com ele, e eles andam, até que chega, é um mausoléu, e ele abre a grade desse mausoléu, desce as escadas e fica mostrando para ela que não desce aonde eles foram enterrados. Então tem várias gavetas. E aí até que ela, curiosa, desce também. No momento que ela desce, fica procurando, ele sobe. E aí, meus amigos, o que vai acontecer fica para vocês quando lerem o conto. Eu nunca tinha lido nada da Lígia Fagundes Telles. Não porque eu tivesse algum tipo de preconceito, mas porque eu não tive tempo mesmo, sempre acabava passando outros livros e tive essa grata surpresa de gostar bastante desse livro. É um livro bem escrito, a Lígia vai tratar durante os seus contos principalmente de relacionamentos, a maioria deles é sempre uma mulher e um homem em situações limites, às vezes a mulher, às vezes
o homem, ela não se preocupa em narrar sempre em primeira pessoa, ela narra na primeira pessoa do verbo, ela narra também na terceira pessoa, e assim, o narrador conta a história como se ele tivesse vivenciado, ou ela. Não tem essa questão dela sempre se colocar, por ser uma escritora, narrando um personagem feminino. Não, ela é realmente uma escritora que não separa o gênero. E a Lígia consegue colocar isso muito bem, indo de um gênero a outro e dando prioridade à história. E eu gostei, recomendo esse livro. Ela trabalha muito bem as palavras, ela é concisa, muitas das vezes se utiliza da frase curta, mas não porque a sua ideia seja curta, mas porque ela está trabalhando. Porque tem autores, né, independente se são novos ou não, em que eles são telegráficos e as suas ideias morrem no primeiro parágrafo, e aí eles já partem para outro e a história fica descontínua, fica muitas das vezes até boba, porque não tem um trabalho, uma carpintaria, como costuma se dizer. Porque quando se escreve alguma coisa, você tem que trabalhar, retrabalhar, reescrever várias vezes, até você conseguir encontrar a frase certa com as palavras que vão exprimir aquilo que a história quer dizer. Não é somente jogar no papel, dar uma leitura, duas, tirar os erros e o livro está pronto. Não é assim. E os grandes escritores, eles têm essa preocupação de lapidar o texto, e a gente percebe que a Lígia, desde o começo, tinha essa preocupação, e que isso faz com que a história fique mais saborosa. Então, se você ainda não leu Lígia Fagundes Telles, que comece, como eu, por esse livro. Vale a pena a gente ler Lígia, e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!